Quem me segue desde o começo sabe. Meu primeiro vídeo, tanto aqui quanto no YouTube, falava sobre as fases da Covid e os testes. Meu primeiro texto no Facebook falava sobre isso, as diferenças de sorologia e PCR. Eu sempre acreditei e continuo acreditando que os testes são fundamentais e entender eles, a diferença entre eles e que hora usar, é uma arma da população. Sem isso, a pandemia vai sempre piorar. Mas e aí? Passado praticamente um ano, mudou muita coisa? Os testes mudaram? As indicações estão melhores, piores? Acho que está na hora de fazer uma atualização. Vem com o tio que ele atualiza. É isso aí, pessoal. Aquele meu vídeo tá bem longo, tem mais de 30 minutos somando as duas partes. Eu tenho uma certa vergonhinha dele, naquela época eu não sabia fazer vídeo direito. Quer dizer, acho que ainda não sei fazer, mas esses aqui estão um pouquinho melhores. Não. Mas, no geral, aquilo que eu falei lá naquele vídeo continua mais ou menos do mesmo jeito. Porque assim, não é que a gente desenvolveu tecnologias novas para diagnosticar o Covid. A gente usou testes que já existiam e adaptamos eles para esse novo vírus. Mas vamos lá, vamos destrinchar com mais calma os 3 tipos de testes que existem para Covid para que vocês entendam melhor a diferença entre eles e que hora usa um, que hora usa outro. O primeiro e mais famoso é o PCR. O nome de verdade é RT-PCR, ou como a pessoa apelidou, o teste do cotonete. E no que consiste esse teste? O RT-PCR é um exame que identifica material genético, DNA e RNA. Porque se tem uma coisa que é única para cada espécie e até para cada indivíduo, é o material genético. Com um pouco de DNA, eu consigo dizer com certeza que ela é um ser humano e não uma drosófila. A gente está falando de coisas muito pequenas, coisas que é fácil passar despercebido. E aí que é a mágica do PCR entra em ação. Você pega uma amostra, seja ela qual for, joga lá para vocês entenderem numa bacia e lá tem várias substâncias, vários elementos que fazem esse material genético se multiplicar. Então, passado algumas horas fermentando, é como se aquela bacia ficasse lotada do material que você colocou lá dentro. Então, de repente, ele percebe que a coisa está cheia de RNA. Você bota o RNA para analisar, uma máquina, ela fala: opa, isso aqui é coronavírus. Falando assim, parece o teste perfeito, mas tem uma pegadinha, a amostra. Para vocês entenderem, vamos pensar que eu desenvolvesse um PCR para diagnosticar piolho. Não adianta eu mandar um exame de sangue da pessoa, ou sei lá, pelo do sovaco. Eu tenho que mandar cabelo para o laboratório para diagnosticar piolho. O mesmo vale para Covid ou para qualquer doença que o PCR diagnostica. Eu tenho que mandar uma amostra de onde o vírus está. No caso da Covid, a gente sabe que na primeira semana de doença, ele vai estar instalado, na maioria das vezes, na garganta, não na boca da pessoa. Geralmente ele vai estar instalado lá no fundo da garganta. E é por isso que você tem que usar aquele cotonete gigante chamado suave para tirar uma amostra, umas célulazinhas da pele lá de trás da sua garganta, que é o lugar que a gente vai com mais facilidade encontrar o SARS-CoV-2, o coronavírus da Covid. Mas a questão não é só o local, é a época, é o momento. Como eu disse, esse é o local onde ele vai estar na primeira semana. Passada a primeira semana de doença, a maioria dos vírus vão estar no pulmão. Então, quer dizer que o exame do PCR dá negativo depois da primeira semana? Não, mas ele vai dar negativo se eu tirar a amostra da garganta. Se eu quiser fazer um PCR para um paciente que esteja na segunda, terceira semana de doença, eu vou ter que fazer com uma amostra do pulmão, o que é bem mais difícil. Só com essa explicação, você consegue entender as características básicas do exame de RT-PCR. É um exame muito específico. Quando ele fala que é Covid, é porque é um exame bem sensível. Se eu pegar 10 pessoas que estão com Covid e fizer o teste, basicamente as 10 vai dar positivo. E mais importante do que isso, ele é feito com um cotonetão e ele tem uma janela para você fazer ele. Essa janela compreende o período onde a gente vai achar com mais facilidade o vírus na garganta, o que na prática é do 3º até o 7º dia do início dos sintomas. Agora entenda, não quer dizer que você não pode fazer o teste antes, sei lá, no 1º dia de sintomas, ou também não quer dizer que você não pode fazer ele depois, sei lá, no 10º dia de sintomas, só que a sensibilidade, a chance de dar positivo cai. Ou seja, se eu fizesse teste no 1º dia ou no 11º, talvez de cada 10 pessoas com Covid, só 7 vão dar positivo, 6, e daí começa o que a gente chama de falso negativo. Uma outra desvantagem relativa do teste da RT-PCR é que ele demora um pouco para ficar pronto. Na média, você colocando na máquina, o teste demora de 3 a 6 horas. Pera aí, Adriano. Quando eu fiz esse teste no posto, demorou 15 dias para ficar pronto. Por isso que eu falei que é uma desvantagem relativa, porque demora esse tempo todo
porque ele é caro. Lembra da bacia que eu falei? Os reagentes que estão lá são caros pra caramba. Então geralmente você vai ter isso em alguns laboratórios, em alguns locais. No começo da pandemia, poderia demorar dias para a amostra que a pessoa te coletou chegar no local que faz o teste e entrar numa fila onde tinha milhares de outros testes para fazer. Muitas vezes teve amostras que estragaram antes mesmo de poder entrar na máquina. Em outros países você tem essa coisa um pouquinho mais difundida, a maioria dos grandes hospitais tem os reagentes e fazem o exame in loco. Isso muda a sua prática. Pra você ter uma ideia, tem uma forma rápida de fazer ele, que o teste fica pronto em 1 hora. Eu posso falar para vocês, na minha prática clínica, eu mudaria da água por vinho eu ter acesso a isso. Eu poderia escolher se o paciente vai ficar internado ou não, em que setor que ele vai, mas assim, para nossa realidade, quando eu peço um teste com urgência, ele demora 2 dias para ficar pronto. Se você pagar o teste hoje, sei lá, vai no Fleury, paga 200, 500 contos para ele ficar pronto, na melhor das hipóteses, no dia seguinte. O próximo teste que eu quero falar é o teste do antígeno. Ele virou uma vedete, tá todo mundo falando, porque os locais que vendem esse teste estão colocando ele como se fosse o melhor teste possível. O mais tranquilo e tão bom quanto o PCR. Na prática, não é bem assim. Em primeiro lugar, vamos para as diferenças. Enquanto o RT-PCR está preocupado em encontrar o DNA, o material genético do vírus, o teste de antígeno está preocupado em encontrar o resto. Vamos colocar assim, a casca do vírus. Quando esses vírus morrem, você vai ter pedaços daqueles espinhos, das proteínas, da cápsula, que envolve o material genético do vírus, soltos na sua corrente sanguínea, principalmente na sua garganta. E é isso que o teste de antígeno procura. Ele está procurando esses pedacinhos de vírus. Em primeiro lugar, vamos para as vantagens dele. Se ele for coletado por cotonete e se for feito entre o 3º e o 7º dia de sintomas, você consegue ter uma equivalência dele com o RT-PCR, mas com a vantagem de que você pega aquele cotonetinho, coloca lá no reagente, em 15 minutos ele está pronto. Dito isso, vamos às desvantagens. Como eu coloquei, é quase, mas não é igual. A sensibilidade perde e parece que ele perde um pouco mais rápido a sensibilidade do que o RT-PCR. O RT-PCR tem aquela vantagem de multiplicar o material. Então, quando você tem, sei lá, um exemplo, 10, 15 vírus, ele ainda dá positivo. No caso do exame de antígeno, você tem que ter, sei lá, 1000 vírus para ele dar positivo. Portanto, ele é um exame que é parecido com o PCR, dá para usar ele, mas não é igual, não é tão bom quanto, só é mais rápido, mais prático e atualmente mais caro. O terceiro tipo de teste é aquele que a maioria das pessoas, médicos e leigos, usam mais errado possível, é o teste de sorologia. Até agora a gente está falando de testes que detectam a presença do vírus. É como se eu estivesse caçando um bandido e eu acho o bandido. Aqui, ó, muito bem, tá aqui o melindrate. No caso do exame da sorologia, eu estou procurando pistas, provas que o bandido esteve ali. Ele não acha o vírus, ele acha a resposta do seu organismo contra o vírus. Os famosos anticorpos. Esse conceito, por si só, já é um problema. Por quê? Porque muitas pessoas sequer vão fazer anticorpos contra a Covid. Lembra dos outros vídeos que eu falei sobre imunidade celular e tudo mais? Às vezes o vírus entra, os glóbulos brancos seus, assim, de linha de frente já dão conta do recado, nem dá tempo de ativar os glóbulos brancos que fazem anticorpos. Você teve Covid e o seu teste de sorologia, teste de sangue, vai dar negativo. Um outro detalhe é que a resposta do seu organismo leva tempo. Até você matar um vírus, levar para suas ínguas, para seus gânglios, ativar os seus linfócitos B, que são aqueles que produzem anticorpos, e começar a produzir anticorpos para esses vírus, isso vai levar em torno de 10 dias no mínimo. Não é o tipo de teste que você faz no começo da doença. Se você começou a ter sintomas hoje, o seu teste de sangue vai dar sempre negativo. E é aí que as confusões sobre IgM e IgG começam. Para resumir, o IgM é o anticorpo imediato. É como se fosse uma arma parcial. Ela não está 100% pronta ainda. Teu corpo produz ela de cara a partir do 7º dia de doença para começar a combater ela. E depois que ele consegue uma arma melhor, ele abandona. Ele para de produzir. Então o IgM de imediato geralmente começa no 7º para 10º dia. Lá para o 15º dia ele some. E daí começa o IgG, G de guarda. Essa sim é aquela arma teleguiada, feita especificamente para matar o bicho, que vai começar a partir do 14º dia e vai continuar, vai ficar no teu sangue por um bom tempo, porque é ela que patrulha o seu sistema para ver se acha algum outro vírus que sobrou ou quando o vírus entra de novo no seu organismo. Então, a gente tem esse conceito de qualquer outra doença. Se eu encontrei IgM, é porque eu tô com a doença nesse momento, e se eu tô sem o IgM e só com o IgG, eu tive a doença. Só que na Covid, assim como outras doenças, não é bem assim. É o quê? Existem pessoas que a gente não sabe por quê, começam a produzir IgM lá no comecinho da doença e ficam com o IgM, aquele lá imediato, positivo por meses, às vezes 4, 5 meses. Então, você tentar usar essa correlação, deu IgM positivo, eu ainda tô com a doença, é um erro.
Você nunca, gente, isso não vale para Covid, é para qualquer doença. Você nunca pode pegar e interpretar o exame separado do paciente. Você tem que examinar ele, tirar a história. Tá certo, na Covid nós temos assintomáticos, mas eu quero que vocês gravem isso. Não é porque eu tô com IgM agora que eu ainda tô com a doença. E é por esse motivo que o titio aqui vai repetir, vai frisar e vocês vão repetir isso para todo mundo que vocês encontrarem, principalmente para os patrões de vocês. Exame de sangue não serve para liberar ninguém para trabalho. Adriano, mas aí você tá se enrolando, porque tem os assintomáticos. E aí? Eu fiz um teste de sangue, deu IgM e IgG positivo. Eu sou uma dessas pessoas que fica produzindo IgM à vontade ou eu sou um assintomático? Eu posso voltar pro trabalho? Posso? Concordo com você, não dá para diferenciar. Indúbio pro réu. Ou seja, se eu acho que você tá com Covid, eu afasto você. Mas assim, você tá falando de uma situação. O que eu tô falando são outras situações. Situações onde a pessoa teve a doença. Ela sabe o momento em que a doença começou, sentir dor de garganta, tosse e tudo mais tal. Ela sabe que isso aconteceu há 10, 15 dias atrás. E daí o patrão, para liberá-la para trabalhar, fala: vai lá e faz um teste de sangue, tá? Por favor. E o teste vem aqui, IgM positivo. Daí o patrão fala: não pode. Daí dá 30 dias, o cara repete o exame de sangue. O que acontece? IgM positivo. O que o patrão fala? Não, fica em casa. Nesses casos, gente, por favor, tá errado. Nunca pode se interpretar um exame sem olhar para o paciente, para a clínica. Você não vê exame andando na rua sozinho. Então, você tem que olhar para o todo. Isso vale para qualquer doença. Mas Adriano, você não falou do teste rápido. Sim, porque o teste rápido não é um tipo de teste, ele é uma forma de se fazer o teste. Geralmente o que nós temos é o teste rápido de anticorpo ou o teste rápido de sorologia, que é aquelas papeletinhas do qual a pessoa fura o dedo, pinga uma gotinha e ali ele vai ter um reagente que vai dizer se você tem anticorpo ou não, IgM e IgG. Mas qual é o problema então desse teste do sanguinho? É simples, quando você vai num laboratório, tira um tubo inteiro de sangue e vai fazer uma sorologia, eles vão botar isso numa máquina, centrifugar, separar o líquido dos glóbulos brancos e vermelhos e pegar esse líquido, o seu plasma, e botar na máquina para ver se acha anticorpo. Isso é muito mais sensível, a chance de achar anticorpo é muito maior. Agora, esse da gotinha, ele tem uma sensibilidade péssima. Para vocês entenderem, se eu pegar 10 pessoas que tiveram Covid, 10 pessoas que têm anticorpo no sangue, só duas vão dar positivo nesse teste da papeleta. Ou seja, a sensibilidade dele é de 20%. Para piorar, ele consegue fazer o que a gente chama de reação cruzada. Pessoas que tiveram dengue ou citomegalovírus, o teste pode dar um falso positivo, ou seja, a coisa lá acende e você nunca teve Covid. Assim, no geral, esse teste rápido, ele tem aquele valor assim de desempate quando é só uma coisinha, um detalhe que falta. Eu tenho um paciente que tem um quadro muito típico de Covid. Eu faço o teste nele, veio positivo? É Covid. Do mesmo jeito, o cara tem um quadro muito típico de Covid. Eu faço o teste, deu negativo, eu ignoro o teste. Só tem um negócio que eu não tô entendendo. Tem um amigo meu que a empresa dele mandou fazer teste do cotonete em todo mundo. Ele nem tava sentindo nada e deu positivo. Mas aí, Adriano, como é que é isso? O teste do cotonete pode dar positivo em assintomáticos? Ou, sei lá, pré-sintomáticos? Sim, ele pode. E no geral, se você tiver teste à vontade, você deveria estar fazendo isso. O Chile, Israel, testaram todos os alunos e professores todo santo mês, desde que eles abriram as escolas. Era assim que eles conseguiam diagnosticar os surtos. Sim, o teste de cotonete, como eu falei, pode dar positivo no primeiro dia, pode dar positivo 1, 2 dias antes da doença começar, mas a chance é menor. Então, quando você está falando do indivíduo, não é bom fazer o teste quando ele está pré-sintomático ou assintomático. Agora, quando você fala em screening, população, quando você fala de uma coisa epidemiológica, isso tem um valor muito importante. Se você tivesse teste, como eu disse, à vontade, você deveria fazer ele em várias pessoas, em vários locais, sem motivo nenhum. Simplesmente porque, se de cada 10, 15 pessoas que você fizer, um der positivo, é um cara que você pegou muito antes de ele começar a sentir que está doente. É um doente que você colocou em casa antes do tempo. Esse cara não vai passar por outras pessoas. Isso ajuda a controlar a pandemia. Foi assim que a Alemanha, foi assim que a Coreia do Sul, foi assim que a Tailândia, foi assim que o Vietnã, país que tem metade da nossa população e muito mais pobre que a gente, conseguiram controlar a pandemia, testando e testando. Repito, isso vale para a população. Quando a gente vai para o indivíduo, a coisa não é bem assim. Vamos supor, o cara pega e fala: eu tô há 5 dias em casa. Vou lá no laboratório, vou fazer um cotonete. Se der negativo, vou visitar minha vozinha. Ela tem 90 anos, pressão alta, diabetes, uma encravada, danada. Detesto dizer, não é bem assim. A Islândia fez um trabalho muito interessante. Ela proibiu que qualquer pessoa entrasse no país antes que fizesse uma quarentena de 1 semana. Tinha que ficar preso no hotel durante 1 semaninha. Depois disso, tinha que fazer um exame de cotonete, PCR. Só que ela também exigia que a pessoa, para poder embarcar no avião, fizesse um teste em casa. Sabe quantas pessoas que
No caso, assim, de cada 10 dava negativo o cotonete quando saía de casa e depois dá uma semaninha no hotel dava positivo, 30%, um terço. Ou seja, você fazer um cotonete hoje, você que não está tendo sintoma nenhum, não é garantia de nada. Se você teve um contato suspeito ou você acha que está com Covid, espera a quarentena de 14 dias. Não adianta fazer teste. Teste, ainda mais aqui no Brasil, é para quem tem sintomas. Mas Adriano, você não falou do teste de levedura da Unicamp, daquela maquininha feita por R$50 do pessoal da FEMIG, ou daquele teste de Israel. Onde é que tá tudo isso? Vocês devem ter sido bombardeados nessa pandemia que universidade tal, o grupo X inventou um teste de Covid que é muito mais barato, muito mais prático e que é ótimo. Pois bem, na maioria das vezes, eles são os mesmos testes, PCR, antígeno, sorologia, feitos por uma tecnologia um pouquinho diferente. Até isso aí ser patenteado e começar a ser produzido em escala, demora. Por mais barato que a tecnologia seja na teoria, na prática, hoje ela é mais cara do que já existe. Por isso que ela não está sendo vendida como água por aí. Mas teste novo, teste assim, sabe, inventado só para Covid, tem um ou outro que ainda estão em testes. Então, gente, para prática, para o dia a dia, o que a gente tem são esses 3. E é isso. Tentei fazer um apanhado geral, colocar o mais básico possível, mas porque toda santa semana, sem exceção, eu recebo uma perguntinha sobre testes e tudo mais. Espero que isso aqui se torne um marco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, voltem para esse vídeo e, por favor, é aquilo que eu peço toda semana. Comentem, questionem, perguntem. Isso aqui que está aqui embaixo é justamente para você tirar a sua dúvida. Nesse momento, se você fizer uma perguntinha que você acha que é boba, pode ser a dúvida de milhares de pessoas. Então, gente, vamos interagir, vamos conversar, joguem para mim suas perguntas e, mais uma vez, um abraço.